Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Olá, está começando mais uma edição do Raízes, o podcast da Câmara Municipal que conta a história de quem faz parte da história de Macaé. Eu sou o Bruno Horta e você está convidado a acompanhar aqui o Raízes e também a todos os programas que fazem parte aqui da TV Câmara. Você pode seguir a gente nas redes sociais, sempre no @Câmara de Macaé, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, agora é X. Estamos sempre lá com os melhores conteúdos para você. Hoje estou recebendo Adriana Leclerc, que está, no momento, depois de tantas aventuras na vida, presidente do Conselho Municipal das Mulheres. Bem-vinda, Adriana. Obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui e poder contar um pouquinho de como tudo começou, né? Então, como você falou, meu nome é Adriana Leclerc, sou macaense de coração, mas fui criada porque minha mãe era macaense, de Carapebus, distrito de Carapebus. Quando pertencia a Macaé. Exatamente. Então ela veio para Macaé, de Macaé foi para o Rio para trabalhar como a maioria. E daí conheci meu pai trabalhava lá, ficaram por lá um tempo, mas eu estava sempre vindo passar as férias. Aproveitava as férias demais aqui de Macaé. Onde você ia? Praia do Farol, Recanto dos Velhos, que hoje é o porto da Petrobras. Ah, Recanto dos Velhos? Exatamente. Eu acho que é a primeira vez que eu escuto esse chamado desse jeito. É porque era muita pedra e pouca areia. E os idosos era mais fácil ir porque tinha um pouquinho de areia, eles caminhavam e sempre tinha pedra para sentar. Mas qual cantinho? O cantinho ali do Farol? Ou depois, do outro lado? Você passava da antiga estação de trem, que era o terminal ali no Pão do Imbitiba, fazia aquela curva da pedra, né, que tem na Imbitiba, e tinha o Recanto dos Velhos, depois que vinha a Praia do Farol. Ah, então é um pouquinho antes. Isso. E ali é bem gostosinho de ficar mesmo. Era ótimo. Agora a Petrobras veio e posso dizer que definitivamente, quando eu vim para Macaé, porque meu pai se aposentou, e aqui a casa era própria. Então a gente veio para Macaé em 77, fevereiro de 77, Carnaval. Exatamente. Então a gente veio, logo em seguida veio a Petrobras. Então o tempo que a Petrobras tem em Macaé é o tempo que eu tenho também. Você era bem novinha, né? Completei 14 anos então, aqui. Eu vim com 13. Caramba, é a vida toda, né? Sim. Quando você começou a se entender como gente, você começou a conhecer Macaé. Não, até que antes. Porque, como eu falei, minha mãe era de Macaé, meus avós moravam aqui. A família França, que tem em Macaé, Edgar França, eles eram primos da minha mãe. Então, eu vinha passar as férias aqui com meus avós. Então, eu conhecia Macaé. A Aroeira, por exemplo, ela terminava na subida do Jardim Santo Antônio. Curtinho, né? Exatamente. Ali tinha uma trilha para ir para o Horto, onde hoje tinha a famosa fazenda da Dona Cedália, que todo mundo fala, que ia lá para comer jaca, para comer manga. Atravessava a fazenda dela? Atravessava ali, tinha a trilha e ia para lá. E hoje, onde todo mundo chama o Valão do Capote, também era uma trilhazinha que ia para lá, só que era limpo. A gente ia para lá para brincar, mergulhava e aproveitava as férias, né? Como ia nas praias, Cavaleiro, nem pensar, porque Cavaleiro né? Não tinha nada. Era uma praia proibida. As lendas de Macaé, né? Que Tonito Parada falava sempre. Então tinha as praias que eram proibidas. Era em Imbitiba. Que era proibida? Cavaleiro tinha aquela história. Era perigoso? Por ser perigoso, dizia que
eu aprendi, né? Que tinha veio um grupo de cavaleiros, na época que andava-se muito a cavalo, parou ali. Como tu viu a água, quis se refrescar. Só que quando foi ver, estava se afogando, os outros foram, então vários cavaleiros foram se afogando ali. Um tentando ajudar, não lembro agora quantos se salvaram. Então, acabando que ficou o nome Praia dos Cavaleiros, por conta disso. Desse acidente do afogamento. E ali, se você prestar atenção, ela tem um declive na areia muito grande. Você vai entrando, você já vê logo assim. Então, se você não souber, você vai realmente afundar. Vai perder o pé ali. Aí você fica desesperado que vem onda em cima de onda, né? Então, ali não ia. Era em Bitiba e a praia, o Recanto dos Velhos, que era mais para as crianças brincarem e para os idosos. E na Praia dos Cavaleiros, ali na Praia da Imitiba, perto do Hotel do Sesc, famoso Hotel do Sesc, que tinha um trampolim, que né? Todo mundo adorava pular do trampolim. Eu ficava com medo, porque achava que eu era pequena, né? Então a altura do trampolim para mim era péssima, eu ficava morrendo de medo. Então eram os lugares que ia. Brincava carnaval no Atlético Clube, que era na Aroeira. Era um carnaval de clubes, né? Sim, Macaé. sim. Até pouco antes de eu me casar, que eu me casei em 84. Até eu me casar, os carnavais eram clube, era Ipiranga, Fluminense, Tênis Clube, Iate. Tinha as serestas. Nossa, Macaé era sexta, sábado e domingo, bailes nos clubes. Tinha seresta para aquelas pessoas mais idosas. Você ia nos bailes? Ia com minha mãe. Minha mãe e minha irmã. Ia e dançava. Gostava? Adorava. Legal. Então, eram as serestas. No sábado tinha os bailes, que começavam um pouquinho mais tarde. Aí era música mais discoteca, né? E no domingo que tinha matinê, que era mais para aquele pré-adolescente, né? Então, eu ia com minha mãe, adorava os três. Você ia nos três? Nos três. Sem problema. Carnaval. Ia no sábado, no domingo, matinê no baile, segunda e terça, todo dia, de manhã, de tarde e de noite. Aproveitava muito o carnaval. Não era de rua? Não. Bloco? Não. Mas não. Tinha? Tinha. Já tinha o Garota da Aroeira. O que era o Garota da Aroeira? Tem a boneca. Geralmente ela sai no ano, boneca da Aroeira. Então chamava Garota da Aroeira. Era uma boneca, tipo os bonecos lá de Salvador, né? Então tinha a boneca que ela saía arrastando o pessoal. A galera ia atrás. Não tinha os bois pintadinhos, mas a boneca era famosa. Né? Os bois não tinham tanta tradição como tinha as escolas de samba, Acadêmicos da Aroeira, Princesinha, a da Barra, Império da Barra. E a Acadêmicos da Aroeira, até um certo tempo, foi ao concurso, porque não tinha para ela. Até que a Barra começou a ganhar, a Princesinha, então, e ao mesmo tempo o carnaval foi esfriando. Nessa época ali, início dos 80, meado dos 80, até o final um pouco, era muito forte o carnaval de escola de samba de Macaé. Sim, ainda tinha. Tinha grupo 1, grupo 2, primeira divisão, segunda divisão. Isso foi ainda depois. Porque antes só tinha um grupo, que era o grupo, aí foi crescendo, porque começou a ter os blocos, Pulo do Gato que eu mais lembro, que era da Aroeira. E tinha outros blocos que começaram a crescer também dentro do município. Então eles queriam chegar às escolas de samba, como era no Rio de Janeiro. Então, com isso, foi se criando, mas ao mesmo tempo foi criando de um lado e murchando, porque a população já não ia, foi perdendo um pouco. Tanto que hoje a gente não tem carnaval. Tem desde 2016. O que mais tem é os bois pintadinhos, que virou tradição dentro do município. E a galera gosta, né? Gosta. Eu tenho uma das netas de 7 anos que se passar, ela quer sair atrás, quer ir acompanhando, né? Então, e não tem muita coisa, né? É um boi, o pessoal na batucada. Inicialmente as crianças ficam com medo, mas depois quando descobrem, né? A festa ficam encantados e tal, e vai indo. E hoje a quantidade de boi pintadinho que tem no município é bom porque estimula as crianças, relembra um pouco o carnaval, mas aquele carnaval de rua, tradicional,
de clubes, se perdeu um pouquinho. O de clubes principalmente, né, Adriana? Não? Sim. Eu fico com uma dor no coração quando eu passo em frente do Ipiranga e vejo como é que ele tá. Hoje o carnaval é de shopping, né? O shopping faz o carnaval. Meus 15 anos eu comemorei dentro do Ipiranga. O Ipiranga o Ipiranga, sim. O Ipiranga é aqui na Rua da Praia. Sim, Nossa. Ali perto da Câmara, coladinho a Câmara. Ali era bonito. Quando eu chego em Macaé, quando eu chego em 2000, por causa do concurso, né, da guarda, eu já conhecia. Tinha um designer de casa muito, como é que eu vou dizer, decorativo por causa da arquitetura dela. Então eu achava aquilo encantado, ficava encantada com aquilo. Até que foi perdendo um pouco, foi mudando a gestão, foi mudando tudo. O ginásio do Ipiranga era famoso dentro de Macaé. Foi sede de várias competições. Hoje, quando eu olho aquilo perdido, abandonado, eu fico com o coração apertado. A mesma coisa, não tão antiga, mas por eu ser guarda municipal hoje... Nós somos. Somos, né? Com orgulho. Adoro. Eu lembro que quando eu entrei na guarda em 2007... A gente tinha um auditório, tinha um prédio enorme. Referência, né? Era referência na região. E uns anos depois eu tive que ir lá para resolver algum assunto na guarda. Quando eu fui, foi justamente no dia que as máquinas estavam botando abaixo o prédio antigo. Aí você passa aquele filme na cabeça, né? Poxa, na cozinha, aquele refeitório, a gente sentando, almoçando. Um café da manhã. Curso de preparatório para você entrar, aquelas coisas assim, tomava café da manhã, ali, reunia todo mundo. Então, quando eu vi aquilo, assim, é outra coisa que dava um aperto no coração. Porque é uma perda. Porque perdeu. É uma perda. Não foi uma evolução, uma melhoria. Porque alguns prédios de Macaé, prédios famosos, acabaram sendo demolidos e construíram prédios mais modernos. Isso é inevitável. Mas alguns prédios têm uma história, né? Um passado importante. Sim. Preservar esse passado é muito importante. Tem. Macaé, ela, digamos assim, que eu saiba, né? Quando ela foi construída, ela não teve uma perspectiva para chegar ao ano de 2024 com a proporção que ela estava. Ela não teve uma projeção para suportar. Era uma cidade de interior. Quando eu morava no Rio, eu falei assim, você vai passar as férias aonde? Vou para Macaé. É aonde? Macaé não se ouvia falar. Sim. Era uma cidade grande, mas da região norte fluminense, que quase ninguém ouvia. Então eu adorava, porque era interior, era roça. Era tranquilo. Né? Então eu adorava vir para cá. E aqui ia para casa da minha tia, ali perto da igreja de São Paulo Apóstolo, que tinha um terrenão enorme. Quantas vezes subia em pé de manga, jamelão, saía de lá com a boca roxa por causa de jamelão. Tem uma coisa que eu me recuso hoje em dia, sabe? Até lembrando disso que você falou, que é ir no mercado e comprar manga. Eu não consigo comprar manga. Porque a gente comia tanta manga de graça, era tão fácil você pegar manga, goiaba, aí você passa hoje no mercado, tá R$8, R$15 o quilo de uma goiaba. Exatamente. Eu me recuso. Eu acho muito estranho. Eu achei esses dias, eu passando ali naquele trecho, na linha verde, que vai entrar pro bairro da Glória, eu vi um senhor pegando manga naquelas árvores. Eu falei assim, gente, que show. Aí quando eu olho mais pra frente, um pé de manga com uma manga diferente. Isso aqui deve ser manga rosa, mas os pés ali carregados, mas verde. Aí eu falei assim, poxa, tomara que o pessoal não tire a manga verde ainda para estragar. Mas tira. Né? Eu acho que tá ali é para a população aproveitar, mas tem que saber também aproveitar. Infelizmente a população às vezes mais estraga do que aproveita as coisas. Então, realmente, Macaé, o que tinha de manga, na minha casa mesmo, eu tive que botar abaixo um pé de manga. Porque não dava conta? Não, porque ela começou a ficar triste e eu precisei construir minha casa. Prioridades também. A gente falou muito de festa, carnaval e bloco, mas estudo. Onde é que você estudou aqui em Macaé? Gente, segundo foi grau, minha paixão. Ali é segundo, era foi segundo... para lá, 7ª série, de manhã, aí depois fui para de noite, fiz o ensino médio lá, sou formada em técnica de contabilidade. Você formou técnica de contabilidade? Era numa época que não era tão fácil também, não. Tinha prova, não tinha? Tinha.
Como eu vim transferida do Rio, eu acabei entrando direto, então era só a transferência. Mas quem morava no município tinha que fazer a prova para ingressar no Luiz Ride. Então eu já tive essa vantagem. Então veio a transferência, automaticamente tem que aceitar. Era o colégio mais imponente, não desfazendo do Matias Neto, mas que tinha o segundo grau. Exato. Então fiquei lá, saí de lá. Meus professores, seu Alain de Miranda, contador, seu Valdir Selen, Adolfo de Miranda, que foi meu professor de Direito. Aliás, minto, Adolfo foi professor de técnicas de... Ai, gente, esqueci. Técnicas bancárias? Tinha umas coisas assim na contabilidade. Tinha. Mas Adolfo, ele dava... Eu fiz contabilidade também no técnico, mas também não consigo lembrar muito bem das maiores. Eu lembro de técnicas bancárias. Dele. É tipo OSPB. Já era tipo mais geral. OSPB, Moral e cívica? Por aí assim, ensinava um pouquinho. As professoras de português, Célia, falecida Célia, professora de arte, então adorava estudar no Luiz Ride. Foi outra coisa. Mas formou técnica de contabilidade? Sim, tenho certificado até hoje, com orgulho, ainda feito ali na, como se diz, Casa da Moeda. Papel moeda. Relevo, exatamente. E dali? Dali eu fiquei parado, foi quando eu comecei a trabalhar, então eu tinha que optar, trabalhava e tudo. Me casei, meu marido é de Macaé, trabalhava no mercado de peixe. Meus filhos nasceram aqui em Macaé também. E ao tempo minha mãe começou a falar assim, Adriana, vamos comigo em tal lugar. Adriana, tem uma reunião, vamos comigo. E vamos comigo. E ela me levava. Foi assim... Que tipo de reunião? Que ela me apresentou as reuniões dos conselhos. E era o Conselho da Mulher já? Não, eram outros. Minha mãe, ela me orientou nesse sentido, né? Que quando ela... você vai ser minha suplente. Em que, mãe? Não sei. Nem o que está acontecendo direito. Fomos do Conselho Comas, o livro de abertura do Comas. Comas Assistência Social. Isso, Conselho Municipal de Assistência Social, tem o nome dela, deve ter o meu, do Conselho de Saúde, do Conselho da Criança e do Adolescente. Sua mãe era membro dos conselhos. Por quê? Ela ingressou na Associação de Mulheres Macaense, que acabou com o tempo se desfazendo. Não existe. Não existe. Existe uma outra associação de mulheres de Macaense, mas não a que ela fazia parte. Então, foi na época logo depois que ela veio, ela começou a se envolver, porque a política estava muito alta, estava tudo caro. Então, lembra que teve aquela época que as mulheres iam para a rua para verificar os preços? Sim, se não tinha ninguém aumentando o preço. Foi fundado em Macaé a Associação de Mulheres Macaenses. Tinha um pouco essa finalidade ou era para isso? Foi para isso. E depois aos poucos, surgindo novas atribuições para as mulheres. Mas muito legal isso. Porque a mulher, ela é o tipo da pessoa que ela não fica parada. Tanto que na Segunda Guerra, os homens estavam na guerra, quem estava trabalhando eram as mulheres. As mulheres que vão para frente e brigam pelo que elas acham que têm de direito. E teve essa época que as mulheres começaram a verificar os mercados, a tomada de preço, se estava abusivo, se não estava, porque a inflação estava lá em cima. Fazia, reclamava e tudo. E até que chamaram minha mãe para fazer parte. Qual é o nome da sua mãe? Erosita França Leclerc. Hoje ela foi homenageada com reconhecimento pelo que ela fez dentro do município. Tem uma rua no Vale das Palmeiras, que leva o nome dela. O Espaço Mulher Cidadã, que promove cursos na Secretaria da Mulher, tem o nome dela, foi reinaugurado há pouco tempo. E no Conselho de Saúde, no qual ela também fez parte, o auditório onde os conselheiros se reúnem para as reuniões é o nome dela, né? Então, quer dizer, ela me ensinou... Né? Muito ativa, né? Exato. Então, ela me ensinou e foi indo nas reuniões de conselho que eu aprendi como que gerava política de outra forma.
No Conselho da Criança e do Adolescente foi quando começou a ter conselheiro tutelar, porque tinha um ECA, mas ainda não tinha os conselheiros tutelares. Eu cheguei a fazer prova, passei, fiquei na suplência. Para conselheira. Isso. Só que, como eu estava trabalhando, não me importei. E não tinha salário ainda. E na época, uma conselheira teve que se afastar por doença, me chamaram. Falei assim, pô, eu estou trabalhando, eu vou deixar de ganhar para ficar lá, não valia a pena, acabou então não fui. assumindo. E, ao mesmo tempo, me afastei do Conselho da Criança e do Adolescente. Fui com minha mãe fazer parte do Comas, ela participou de outros conselhos e me chamou para ir para o Conselho de Saúde. Ali foi a minha maior experiência. Tive contato com, na época, o Dr. Pedro, era o secretário. Pedro Reis. Exato. A Nildaí era secretária executiva do conselho e tudo. E ali foi onde eu fiquei bastante tempo. E depois de um tempo comecei a me dividir, Conselho da Mulher, porque minha mãe também me trouxe para o Conselho da Mulher. Ele já existia? Não, ela inaugurou também. Isso que eu ia perguntar, ela inaugura o Conselho das Mulheres? Ela com Edila Benjamin, junto com Marilena Garcia, com outras pessoas, outras mulheres influentes dentro do município, que agora eu não me recordo o nome. Então, elas vendo a necessidade de ter algo dentro do município, porque já existia em alguns outros municípios, sem ser Macaé. E, por um lado, até foi Marilena que trouxe. Quem fez o regimento inicial foi, se não me falha a memória, Olga Mene, ajudou na elaboração do regimento interno do Conselho da Mulher. Até o primeiro evento foi no Lago Scopo Hotel. Nossa. Foi chique, bacana. Era o hotel mais luxuoso. A primeira presidente foi Edila Benjamin, né? Até quando o Conselho completou 21 anos de existência, ela foi convidada para falar sobre a importância do que é o Conselho da Mulher. E daí em diante eu ficava Conselho da Mulher, Conselho de Saúde. Como membro? Como conselheira. Sim. A minha primeira experiência como presidente, ou vice-presidente, no caso, foi no Conselho de Saúde. Você foi vice-presidente do Conselho de Saúde de Macaé? Fui vice-presidente de Macaé por 2 gestões. Quando o presidente precisou se afastar, me tornei a presidente. Foi justamente no período da pandemia. Sim. Me tornei a presidente do Conselho de Saúde. Até que consegui fazer a nova gestão, que agora já foi renovada de novo. Você passou pelo período de organizar a eleição e entregou. Participava tudo. E entreguei logo depois da pandemia, que a gente teve que fazer. Eu tive que aprender e me readaptar a fazer tudo online, por causa da pandemia. Todos nós, né, passamos por essas dificuldades. E graças a Deus, né? Escapamos. Então, aí foi quando eu acabei me afastando do Conselho de Saúde e mantendo mais no Conselho da Mulher. No Conselho da Mulher eu entrei, se não me engano, em 2009, por aí. Minha mãe faleceu, 9 não, acho que foi um pouquinho antes. Minha mãe faleceu em 2010. Então, mesmo com o falecimento dela, eu me mantive como conselheira da mulher. Até que, em 2011... eu não fazendo parte da diretoria, mas ajudei, que na época a presidente era Zoraia, que foi secretária de Igualdade Racial. Então, eu ajudava ela. Depois desse período, foi Conceição de Maria, que foi secretária também, e ela foi presidente. Aí eu comecei a fazer parte da diretoria como secretária só. Ateira, né? Eu digo que secretária da diretoria é ateira. Escreve. Ateira, para quem não sabe, é quem faz a ata, né? Acabei ficando porque foi no período que Conceição se afastou para ser candidata. A vice-presidente também se afastou por questões particulares. E nos conselhos só tem presidente e vice, primeiro e segundo secretário. E acabando que sobrou para mim, porque a segunda secretária disse, não, a gente vai junto, te ajudo. E você acabou ficando presidenta. Mas aí ficou aquele negócio meio adormecido. Aí eu falei assim, não. Foi quando Jane, que também fazia parte do conselho
como representante da OAB. Então, ela foi chamada para ser coordenadora, subsecretária de Política para as Mulheres na época. Foi em 2014, já no mandato de Aloísio. Então, ela, por me conhecer, falou assim, não, você me chamou para a gestão, foi a primeira vez que eu fiz parte da gestão em si. Foi por causa, ela me falou assim, não, eu não entendo e não conheço ninguém melhor para coordenar o espaço Mulher Cidadã, que tem o nome da sua mãe, do que você. Principalmente você que trabalha um pouco com essa parte de mulheres. Então, a gente se conheceu no conselho e a amizade foi para a secretaria e a gente mantém amizade até hoje. Então, assim, de participação no conselho, 20 anos praticamente, né? Sim, posso dizer que sim. Foi em 2000, vamos botar 2009. Já estamos em 24. Está caminhando para 20 anos. Fora os outros conselhos que eu tive a experiência antes. Especificamente da mulher vai fazer 20 anos, sim, muito em breve. E quando é que você assume a presidência? Porque é uma eleição, não é isso? Sim. Você chegou a ser eleita presidenta? Dessa vez eu fui, porque foi na gestão, no período da pandemia, pela experiência com o Conselho de Saúde, então o Conselho da Mulher também realizou essa conferência. Eu precisava estimular, então eu fiz contato com todo mundo que eu sabia que fazia trabalhos que favorecessem a mulher, e a gente montou a nova grade, e no dia da eleição eu me apresentei e disse, não, eu gostaria de ficar. Aí houve uma pequena mudança, porque até então eu fazia parte dos conselhos pela organização da sociedade civil. Sim. E dessa vez eu vim representando a gestão. Governo. Exato. Então, foi quando eu me apresentei, que, já que eu tinha ficado antes, então eu fui eleita presidente. Fiquei até agora, só que agora a gente já entrou no novo processo de eleição, desde o dia 2 até agora, perto do Natal. É o período que as candidatas foi divulgado a relação das instituições que se inscreveram, da sociedade civil. Que terão direito a voto, é isso? Por enquanto, foi feita a inscrição. Então, agora a gente está aguardando o processo da impugnação. Não, eu não concordo que fulana por causa disso. Então, a partir depois... É Natal, Ano Novo, ninguém vai pensar nisso. Então, a gente vai ter praticamente um recesso e volta em janeiro. Em janeiro, 13 de janeiro, especificamente, é o dia que a gente vai, sim, a sociedade civil, a gente vai ver. Nós agora, depois que a gente conseguiu fazer nossa reforma, porque a lei de criação do Conselho, que normatizou o Conselho, foi em 2001. Também precisava se atualizar. Bem antiga, porque muita coisa aconteceu no mundo, né? Então, secretaria, na época ela era ligada à Fundação de Ação Social, né? Então, a fundação foi extinta, então a gente precisava atualizar. E conseguimos agora, graças à gestão com Sheila, a gente conseguiu atualizar. Foi para a Câmara aprovou, está tudo certinho. Então, agora nós temos 10 representantes da sociedade civil. 10? Não, minto, perdão, são 8. 8 da sociedade civil e 8 da gestão. Que agora a gente tinha que incluir Secretaria da Mulher, que substitui automaticamente a Fundação de Ação Social, Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, Secretaria de Ordem Pública. Sim. Porque foi um feito enorme, foi termos a Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal. Política importantíssima. Secretaria de Saúde, a Secretaria de Igualdade Racial e a Secretaria de Desenvolvimento Social. Tem uma outra que agora me falhou, eu esqueci. Eu sei que são 8 secretarias. Então, a gente precisava se reunir, ter essas secretarias. Mas essas secretarias, elas só vão, ou seja, indicar as novas
representantes a partir do ano que vem, porque também não tem como eu fazer agora nessa mudança de gestão. Eu vou indicar a Maria agora, se ano que vem entra o João e troca a Maria e vai indicar a Francisca. Então, a gente teve que fazer toda uma programação, um calendário, para que isso não interferisse tanto. Então, a gente vai ter a sociedade civil, dia 13, para ver como é que vai ficar. Tá tudo certinho, é só pro forma, porque se a gente teve a quantidade certa. Aí, em seguida, a gente vai ter o convite, vai ser enviado o ofício com todas as inscritas, tanto da sociedade civil quanto da gestão, para o prefeito, para ele sancionar. E essa previsão da eleição para 2025, você imagina que seja em qual mês? A eleição... Em si, a votação mesmo. A eleição da sociedade civil é 13 de janeiro. Se tudo correr bem, eu quero fazer dar posse à nova gestão em fevereiro, logo no início de fevereiro. Eu tenho que perguntar, você vai ser candidata? Não, dessa vez eu estou fora. Nem não no vou conselho... fazer da gestão e não vou estar nem na sociedade civil. Vou dar uma afastada um pouquinho para poder relaxar um pouco. De repente tem alguns outros planos diferentes e os meus planos podem conflitar com a administração do conselho. Você usou uma palavra muito importante que eu até queria seguir nesse caminho. Você falou em relaxar um pouquinho. Vou fazer uma pergunta até difícil, né? Por que precisa ter um conselho das mulheres em Macaé? Por que a política de proteção das mulheres tomou essa importância tão grande? Resumindo, por que precisa ter um conselho municipal das mulheres? Não só um conselho. Ter a secretaria, ter um equipamento e um organismo dentro do município que possa executar e cobrar as políticas públicas para as mulheres. Muita gente fala assim, não, se tem a Lei Maria da Penha, tem que ter a Lei do João, Maria também. Só que é notório a quantidade de mulheres que são vítimas de violência. A gente sabe que tem homens que também têm esse problema, mas se de 10 ocorrências numa delegacia ou num vizinho, não vou nem botar delegacia, numa vizinhança, se você tem uma vizinhança de 10 pessoas, se tem um homem que ele tem problema com a sua mulher, que ela é aquela mulher brava, 8, vamos botar, não vou botar 5, vou até diminuir, vou ser um pouquinho otimista, vamos botar 5 mulheres sofrem violência dentro de casa. Está sendo muito otimista. Sim. Porque a gente sabe que os números são maiores. E são apavorantes. E justamente a Maria da Penha, ela tomou a coragem, porque ela vinha sofrendo a violência. A violência doméstica, ela é silenciosa, ela é camuflada. O homem, quando ele agride, ele não gosta que ninguém interfira, que ninguém ouça, né? Então, com a criação da lei, com a elaboração da Lei Maria da Penha, isso estimulou muito mais. Muito embora a gente ouça aquele caso, não, a Lei Maria da Penha não é efetiva, ela não faz nada. Mas ela não faz, ela está ali para apontar para a justiça como poderia ser feito, como poderia ser levado. Porque a agressão física que a mulher sofre tem no Código Penal. A calúnia, a ofensa. Agora tem a lei da internet que não é permitido expor as cenas... A vida particular da pessoa, íntima da pessoa. Né? Até mesmo, tipo assim, se você está me filmando, porque eu autorizei. Se eu não autorizar, você não pode transmitir. É um crime virtual, né? Exato. Então, não é porque... Hoje você tem um celular na mão, você está saindo filmando todo mundo. Todas as ações. Mas, às vezes, você pega a ação pelo meio. Então, é fácil você condenar aquela... Não, mas olha lá, foi ela que bateu nele. O que aconteceu antes, ninguém sabe. Mas, exatamente. Exatamente. As pessoas começam a filmar depois. Então, perde um pouco a privacidade. E aquele negócio, se você me filmar, eu vou abrir um processo contra você. Isso existe.
Mas a Lei Maria da Penha veio dar um conforto e uma certa confiança para a mulher. E o Conselho da Mulher, ele veio para justamente cobrar que o Executivo cumpra com as leis federais. A mulher não é só a mulher, a população não tem direito à saúde, à educação, à segurança. A mulher também tem, ela não pode ser excluída nesse sentido. E muitas das vezes ela sofre uma violência que às vezes ela não sabe, que é a violência psicológica. Que se você perguntar para a secretaria ou para o CEAM, que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, o maior índice de violência cometida contra a mulher é psicológica. Não é material, não é físico. Exato. Quando chega, às vezes, na violência, é porque ele suportou, né? Aquela raiva, ele camuflou a raiva, mas chega um momento que ele explode. Eu não sei se você lembra o caso de uma advogada lá no Rio Grande do Sul, que o marido jogou ela pela janela. A janela da casa dela. Se você parar para analisar, a discussão deles começou no restaurante. Ninguém se meteu. Eles vinham de carro discutindo na rua, o carro, tudo bem andando, mas pelo que eu soube, quem passava, por onde o carro passava, ouvia-se os gritos. Dentro do prédio, quando ela chegou no estacionamento, tinha câmera. Quem que olhava aquelas câmeras? Né? Então a pessoa viu eles dois discutindo e também não fez nada. Isso é muito comum, Adriana. Ainda muito. Por todo o Brasil, as pessoas veem um homem agredindo ou ameaçando. Frase, não, daqui a pouco eles estão se beijando. Tá, mas ninguém entende o trauma que ela passa. Porque às vezes ele fala assim, você tem que agradecer que eu casei com você. Nossa. Que se você acha que você ia arranjar alguém melhor do que eu, você tem que agradecer que eu ainda estou te aturando. Você isso não vale nada, violência. Você não presta. Então, vai criando aquela insegurança na mulher. Ela não quer fazer nada, ela fica em casa. É uma situação que me chamou muito a atenção do tipo de violência que o homem é capaz de chegar. A mulher, ele tinha ciúme, ela não podia falar com ninguém, a não ser que estivesse com ele. Mesmo assim, ele tinha que autorizar. Isso no Brasil. Não é na Arábia Saudita, isso não é hoje, em lugar, né? não. É aqui no Brasil. Só que ela teve um problema, usava dentadura. Não sei detalhes, só o resumo. Ela usava dentadura. Só que quando ele saía para trabalhar, ele levava a dentadura dela. Nossa. Para quê? Para que ela não pudesse nem atender a porta. E ela morria de vergonha por conta disso. Não sei se foi pancada, não sei o que foi. Coisa boa não parece ser. É. Mas ele levava a dentadura dela. Que absurdo, então, que nível, né? Para você ter uma ideia, se ela chegar para contar para alguém, você tá de sacanagem, não é possível você tá de brincadeira. Faça, não é possível, isso aí tá... Não, mas acontece. Você me lembrou de uma pergunta que eu queria fazer para você, que eu acho importante. As pessoas falam que a violência contra a mulher está aumentando. Ou ela está aumentando ou ela está sendo mais registrada? Ela está aumentando, sim, porque de tantas campanhas, de todo mundo está falando do direito, a mulher está criando coragem para denunciar que ela está sendo agredida. A gente sabe que vai ter uma ou outra, uma quantidade muito pequena que vai inventar que está sendo agredida, que vai se aproveitar da situação, mas 99% está realmente sofrendo violência, né? Então, ela está criando a coragem de denunciar. Porque às vezes chegava na delegacia para fazer, não, meu marido está me batendo. Vai para casa, a senhora tem certeza que quer fazer isso? Daqui a pouco vocês vão estar juntos. Conversa lá. Conversa. Mas isso tudo está dentro do círculo da violência. É esse círculo que às vezes a pessoa não entende, principalmente quem está do lado de fora. Casa, tá tudo bem. É um mar de rosas, todo perfeito. Daí a um tempo ele começa as cobranças, que às vezes são indevidas, porque eu acho que quando você casa,
Não tem essa de que, não, fulano está me ajudando. Não, vocês moram na mesma casa. Então, a divisão das obrigações... Tem que ajudar, né? Ajuda. É uma função que você tem. Mas nem todo mundo pensa assim, então vamos relevar. Então, começam as cobranças. Poxa, você não está fazendo nada direito, você não limpa a casa, você não cuida. Se o filho não presta, faz alguma coisa errada, a culpa é da mãe que não soube da educação. Não é do pai que brigava com a mãe que o machista, filho... Exato. Né? Então, aí começam as cobranças, até que uma hora, explosão, ele agride. Depois que ele vê, a mulher fica lá no canto, fica amuada, machucada, ele vê que fez coisa errada, aí vai e começa, me perdoa, eu não vou fazer de novo, eu prometo que não vai se repetir, aí volta às pazes. Então, daqui a pouco, começa tudo vai acontecer de novo. É um círculo. E só quem pode dar fim a esse círculo da violência é a própria mulher. Quantas vezes eu vi disso? Não, ela apanha porque gosta. Ela tá com ele ainda porque quer. Ele já bateu nela quantas vezes? E tá quem fala isso é um outro homem. Exato. Então, são essas coisas que a gente tem que começar a se policiar e a ouvir. Eu não vou encontrar uma mulher e falar assim, não, ele me bateu, ele faz assim. Você tem que ver o que você quer para sua vida. Eu não posso chegar para ela e dizer, você tá doida, larga ele não presta. Não, porque começa a vir cobranças. Aí fala assim, não, mas ele é um bom pai, ele adora. É muito confuso também. Exato. A pessoa que está nesse círculo de violência. Aí fala assim, não, mas comigo ele vai mudar. Então, aquele pensamento, não, ele não vai fazer mais isso. Ele prometeu que não vai fazer. Mas a partir do momento que bate, agride, xinga, ofende a mãe, está ofendendo as crianças. Como é que essas crianças vão achar? E ele não vai mudar. Não vai. Infelizmente, não muda. E eu lembro que, há um tempo atrás, foi implantado, não sei como está o funcionamento, acho que o psicólogo que fazia, ele precisou parar. Tinha o grupo de reflexivos aqui em Macaé, que era para tratar os homens. Por quê? Isso é importante, porque ele sai a mulher consegue que ele saia de um relacionamento, que ele estava cometendo violência com ela consegue romper. Ele arranja outra, ele comete com outra. Às vezes, quando eu vou na delegacia prestar queixa que o meu companheiro estava me agredindo, mas ele já teve 2 passagens pela Lei Maria da Penha. Então, quer dizer, aí você não sabia. Então, você descobre, é um choque para você. Né? Então, aí ela falou assim, não, mas comigo foi diferente. Mas ele repete. Muitas das vezes ele repete. E o grupo reflexivo ajudava eles a entenderem que a mulher não era uma propriedade. No feedback com o psicólogo, ele falava que alguns homens chegavam lá para ele, e Marcelo, ele fez parte do grupo dos homens em Caxias. Ele aprendeu lá, a gente soube, manteve contato, e ele começou a desenvolver aqui. Fazer esse trabalho que é importante. Exato. Tinham homens que chegavam assim, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Não sabe nem o que faz. À toa. Faz de errado. Eu bati só na minha mulher. Nossa. Eu estou aqui para quê? É a fala. E muitos saíam de lá, caramba, eu não sabia que era assim. Que era um crime. Tanto que teve um que chegou e falou assim, eu posso continuar a vir nos grupos, mas se meu filho puder vir comigo, para ele também entender o que eu fazia que estava errado. Isso significa, Adriana, que está começando a produzir resultado. Não é tão fácil, não é tão rápido. Exatamente. Mas começa a produzir um efeito nas próximas gerações. Como teve um outro que virou e falou, no final ele falou assim, se o senhor precisar de algum homem para prestar depoimento, pode contar comigo. E isso é gratificante. Muito. Quando a gente vê o reconhecimento da pessoa. Adriana, você falou que 40 minutos passava, que ia sobrar tempo. E não sobrou. Já acionaram aqui para mim que nosso tempo acabou.
Mas eu tenho uma porque regra. Essa história é muito rica e grande, mas eu tenho uma regra aqui no programa que eu faço no Raízes. Como você sabe, eu sou historiador, né? Sim. Professor de história. E tem uma frase que não tem sentido pra gente, que é o fim da história. Essa frase não tem sentido para mim, porque ela não termina. E todo mundo que vem aqui conversar comigo no Raízes assume a responsabilidade de voltar e continuar contando a história. Podemos voltar, Podemos sim. contar? De repente, ano que vem, antes da posse das novas conselheiras, a gente volta e a gente faz. Só a gente marcar. Vamos sem combinar, problema porque nenhum. E faltou assunto pra caramba. Muita coisa. Então você vê que tem muita história para contar. Com certeza. E você contou uma história bonita de cultura aqui em Macaé, de história de Macaé, de conscientização e de luta. Isso eu aprendi. Porque não adianta você criticar a gestão. Você tem que... Se você apresenta um problema, você tem que apresentar uma solução. Fazer parte da solução, pelo menos. Se você não tem uma solução, então você faz parte do problema. Boa. Adriana Leclerc, muito obrigado aí pela lição. Eu que agradeço a oportunidade e a gente se vê em breve. Você volta. Volto. Obrigado. Pode deixar. Valeu, Adriana. Obrigado. É isso aí, meus amigos. Terminamos mais um episódio do Raízes, o podcast aqui da TV Câmara. Aproveita para seguir a gente nas redes sociais, no @Câmara de Macaé, Twitter não, X, né? Mudou. X, Instagram, Facebook, material maravilhoso e também no YouTube para você acompanhar. Hoje foi com a Adriana Leclerc, presidente do Conselho Municipal das Mulheres, que prometeu voltar, e a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.